E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Vamos iniciar aí a aula sobre eletrólise, continuando o conjunto de aulas sobre eletroquímica. E nesta aula a gente vai falar um pouco mais sobre os principais cálculos que são envolvidos na eletrólise, é, comentando sobre carga elétrica, corrente, energia, e relacionar isso também com constante de Faraday. Querem aprender um pouquinho mais sobre esses cálculos na eletrólise que são tão importantes? Vocês sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Iniciar esta aula aí sobre os cálculos envolvidos na eletrólise. Uma coisa importante da gente salientar quando a gente vai falar sobre esses cálculos é que a eletrólise ela é um processo que, para ocorrer, ela depende de corrente elétrica. Então, ou seja, para uma reação ocorrer, vai ter que ser usada corrente elétrica para isso. E quando a gente fala de corrente elétrica, a gente de certa forma está falando também de elétrons envolvidos, né? Então, de algum fluxo de elétrons que está sendo envolvido ali no processo. Então, uma das relações que vai ser muito importante na eletrólise é algum meio da gente saber relacionar essa quantidade de elétrons com a estequiometria da reação, que pela própria semi-reação, conforme a gente colocou aqui um exemplo qualquer, né? Pela própria semi-reação a gente consegue saber o número de elétrons envolvido por uma certa quantidade por exemplo, do composto que vai ser formado, né? Após o processo, por exemplo, de redução. Então, com isso se torna bastante importante a gente saber uma quantidade que é muito relevante em qualquer cálculo de eletrólise, que é o que a gente chama de quantidade de carga elétrica. E essa quantidade de carga elétrica, como quem tem a carga elétrica, por exemplo, é o próprio elétron, ela vai ser diretamente relacionada com a quantidade de elétrons também, né? Com o número de elétrons e, consequentemente, dependendo do número de elétrons envolvido, também com a quantidade de substância que vai ser formada, por exemplo, após o processo de redução. Então, por essa quantidade de carga elétrica que a gente determina, é possível a gente é, saber relacionar isso com a quantidade de elétrons envolvido, com a quantidade por exemplo, de massa e de número de mols de produto que foi formado, por exemplo, a partir de um processo de redução. Então é bastante importante a gente saber fazer o cálculo dessa carga elétrica. Beleza, mas quando a gente fala em carga elétrica e tenta relacionar isso com o número de elétrons, tem uma constante que é bastante importante a gente saber utilizar, saber por que que a gente tem que utilizar ela para que a gente consiga fazer essa relação da carga elétrica com por exemplo, o número de mols de elétrons e, consequentemente, o número de elétrons, né? Essa quantidade que a gente vai sempre se utilizar para isso é o que a gente chama de constante de Faraday, em homenagem ao cientista que propôs, né, essa constante aí, que é o Michael Faraday, né? Que basicamente essa constante ela vai nos dar, pela unidade dela, a gente consegue perceber aqui, ó, uma relação entre a quantidade de carga elétrica, que a unidade de quantidade de carga elétrica é Coulomb, né? Em relação ao número de mols. Então, ela vai nos dar a relação que um mol, por exemplo, de elétrons que está envolvido, quanto de carga elétrica em Coulomb que vai ter. E isso é bastante importante para a gente ter essa relação de quantidade de carga com o número de mols de elétron envolvido, que aí, pela relação do número de mol envolvido de elétrons, né, com, por exemplo, o produto que vai ser formado pela estequiometria da reação, a gente consegue determinar, por exemplo, massa de substância que vai ser formada, ou a partir da massa da substância que foi formada, conseguir calcular a carga elétrica, a gente consegue se utilizar desses cálculos aí que são bastante importantes nesses processos de eletrólise. Então, é, é bastante importante a gente então saber como fazer essas relações. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem como que a gente poderia, a partir das informações que a gente tem, calcular, por exemplo, a quantidade de carga elétrica envolvida num processo, né? Para ficar bem claro, esse cálculo que eu vou fazer era possível também, se a gente tivesse a quantidade de carga elétrica, fazer o cálculo contrário, calcular, por exemplo, a massa da substância que foi reduzida, a massa que foi formada lá
no cátodo, por exemplo, de um sistema eletroquímico que está sendo feito em eletrólise, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente pode usar aqui como exemplo? Eu peguei uma reação genérica aqui de redução, por exemplo, qualquer espécie A, que tem carga 2+, vai receber 2 elétrons e formar, por exemplo, uma espécie A com NOx zero, que seria, no seu estado, por exemplo, sólido, que ela vai se depositar, por exemplo, no cátodo, né? Então, aí foram dadas as seguintes informações, que a massa de ar que foi formada no cátodo foi 2,5 gramas. Isso foi obtido, por exemplo. E sabemos também, né, deu um número aqui qualquer, só para efeito de exemplo, né, a massa molar desse composto A aqui que foi formado no cátodo, que é 50 gramas por mol. Lembrando que a massa molar é extremamente importante a gente saber sempre que a gente quer converter massa em mol ou mol em massa daquela substância. Então, sempre que você quiser fazer essa conversão, é importante saber a massa molar. Em geral, quando vocês fizerem exercício sobre isso, vai ser dada, né, a massa molar. Então, como que a gente faria num caso como esse? A primeira coisa que a gente pode fazer é, a partir desses dados que foram dados da massa da substância que foi, por exemplo, formada, né, a partir desse processo de eletrólise, e também da massa molar, a gente consegue calcular o quê? O número de mols dessa substância que foi formada. Por que a gente precisa saber esse número de mols? Porque é ele que depois a gente vai relacionar com o número de mol de elétrons que foi necessário a partir da estequiometria da reação. E sabendo o número de mol de elétrons, a gente consegue, pela constante de Faraday, saber qual foi a carga elétrica envolvida nesse processo. Vamos por partes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mols que foi formado, por exemplo, do composto A por essa reação aqui, A2+, recebendo 2 elétrons e formando a espécie A. Vamos lá. Lembrando que a massa molar ela vai nos informar 1 mol daquele composto, quanto de massa que seria formada, né? Então, vamos utilizar desse dado aqui, ó, que 1 mol, por exemplo, de A tem uma massa de 50 gramas. Então, isso é um dado que eu peguei a partir dessa massa molar, né? Só que a gente sabe que foi formado 2,5 gramas dessa substância. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui para saber o número de mol de ar que foi formado nesse processo de eletrólise. Então, se a gente for fazer essa continha aí, o número de mols de ar vai ser, eu já tinha feito antes, 0,05 mol. Então, isso é uma quantidade, por esse exemplo aqui, que foi formada, né, de ar nesse exemplo aqui. Beleza. Qual que seria o próximo cálculo que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer uma relação entre essa quantidade de ar que foi formado com o número de elétrons que foi necessário para isso, né? Então, para isso, a gente tem que usar essa estequiometria da reação, que a gente tem que cada 2 mol de elétron vai ser utilizado para formar 1 mol do composto nesse caso aqui. Então, vai depender da estequiometria de cada reação. Então, nessa reação, a gente tem a seguinte relação. 2 mol de elétrons, né, vai ser necessário para produzir 1 mol desse composto A aqui que foi depositado, por exemplo, no cátodo do sistema eletroquímico. Por que a gente está usando isso? Porque aí, se a gente sabendo quantos mol de A que realmente foram formados, a gente consegue calcular o número de elétrons envolvido. Então, a gente sabe que foi formado 0,05 mol do A, né? Nesse processo que a gente calculou aqui anteriormente, utilizando a massa molar e a massa que foi formada, né? E aí a gente consegue calcular o quê? O número de mol de elétrons. Então, o número de mol de elétrons vai ser, num caso como esse aqui, eu já tinha feito essa continha antes, 0,1 mol, né, de elétrons. A gente sabendo agora esse número de mol de elétrons, o que a gente consegue calcular se utilizando a constante de Faraday? A gente consegue calcular qual foi a carga em Coulomb que foi necessária para esse processo. E então a gente consegue fazer esse cálculo se utilizando dessa constante de Faraday. Lembrando que a gente sempre vai utilizar a constante de Faraday quando a gente quiser relacionar essa quantidade de carga elétrica
em Coulomb com o número de mol de elétron envolvido. Então, a partir dessa constante de Faraday, o que a gente consegue saber? Que para cada 1 mol, aqui ó, deixa eu até fazer uma linha aqui só para separar, ficar mais organizadinho. Para cada 1 mol de elétron, qual que é a carga envolvida? É justamente esse valor da constante de Faraday. 9,65 vezes 10 a quarta Coulomb. Então, cada mol de elétron vai ter uma carga elétrica de 9,65 vezes 10 a quarta Coulomb. É sempre esse valor, uma constante. Só que quantos mol de elétron que a gente sabe que foi envolvido? 0,1 que a gente obteve antes, né? 0,1 mol de elétron. Então, qual que vai ser o valor dessa carga envolvida? Então, a gente consegue calcular que o valor dessa carga vai ser, a partir dessa regrinha de 3, né? Justamente, eu já tinha feito o cálculo aqui, 9.650 Coulomb. 9.650 Coulomb. Então, para esse processo ocorrer, o que significa isso? Para esse processo ocorrer e ser formado, por exemplo, 2,5 grama desse composto A partir dessa redução, vai ser necessário fornecer uma carga de 9.650 Coulomb nesse processo. Então, isso é bastante importante a gente se utilizar desses cálculos para calcular essa quantidade de carga elétrica. É claro que o contrário também poderia ser feito. Então, se a gente sabe a quantidade de carga elétrica que foi utilizada no processo, a gente consegue calcular o quanto deveria ser formado por exemplo, desse composto A aqui que foi reduzido. É só fazer o processo contrário, né? A gente sabe que a constante de Faraday, que um mol de elétron tem 9,65 vezes 10 a quarta, a gente sabe a quantidade de carga que foi envolvida no processo, a gente calcula o número de mol de elétrons que foi necessário. Sabendo o número de mol de elétrons, a gente vem para essa outra regrinha de 3 que está aqui embaixo. A gente sabe a relação do número de mol de elétron com o número de mol do composto que vai ser formado pela estequiometria, tá vendo aqui, ó? 2 para 1. A gente calcula o número de mol do composto que vai ser formado e, por fim, utilizando a massa molar, a gente consegue saber, pelo número de mol do que foi formado da substância A, calcular a massa dela. Então, vocês percebem que, tipo, independente se você sabe a quantidade de carga ou se você sabe quanto foi formado do composto A, a gente consegue, por essas contas, então, se utilizando massa molar, se utilizando da constante de Faraday, converter essa quantidade de carga em massa dessa substância. Beleza? Então, isso é bastante importante na utilização da constante de Faraday. Relacionar a carga elétrica com, por exemplo, no final das contas, com a massa da substância, né? Utilizando dela e da estequiometria da reação. Continuando com esses cálculos da eletrólise, é bastante importante também, além da gente saber essa quantidade de carga, a gente saber, por exemplo, também qual que foi a corrente elétrica utilizada nesse processo e por quanto tempo também ela foi utilizada. Então a gente tem essa relação aqui, que a quantidade de carga elétrica ela vai ser determinada a partir também da corrente elétrica e da quantidade de tempo que foi aplicada essa corrente elétrica. Então, normalmente, vocês poderiam me perguntar, tá, professor, mas o que seria essa corrente elétrica? Nada mais é que um cálculo da quantidade de carga elétrica que passa numa certa área transversal, igual está nesse desenho aqui, ó. Nessa área transversal, a quantidade de carga elétrica que passa por unidade de tempo. Então, por exemplo, se a gente falar que a corrente elétrica é 1 ampere, igual tá aqui, ó, que é a unidade de corrente elétrica, né? Unidade de intensidade de corrente é ampere, né? Então, se a gente fala que, por exemplo, tem uma corrente elétrica de 1 ampere, significa que no tempo de 1 segundo, a quantidade de carga que passou por uma área transversal foi de 1 coulomb. Então, a gente consegue ter essa relação, já que o ampere é coulomb por segundo. Né? Então, a intensidade de corrente é sempre coulomb por segundo, a partir, inclusive, dessa relação aqui, né? A gente sabe que o I, ó, é a quantidade de carga pelo tempo, tá vendo aqui? Eu escrevi só de uma outra forma essa relação aqui. Então, a quantidade de carga que passa por unidade de tempo.
Ah, professor, e por que que é importante saber disso? Porque normalmente a gente consegue determinar essa corrente elétrica que foi utilizada a partir, por exemplo, de você saber dados de da energia que foi utilizada ou mesmo da potência do equipamento para ele funcionar. Então a gente consegue fazer esses cálculos da corrente elétrica e do tempo que essa corrente elétrica foi aplicada. Mas para que que serve isso? Porque a partir daí, se a gente souber o valor dessa corrente elétrica, da intensidade da corrente e do tempo que ela foi aplicada, a gente consegue calcular o quê? A quantidade de carga envolvida em Coulomb. Se a gente sabe a quantidade de carga envolvida em Coulomb, a gente chega naquela mesma relação que eu estava falando anteriormente. A gente sabe a quantidade de carga, a gente usa a constante de Faraday para poder calcular o número de mol de elétron envolvido. Pela estequiometria da reação, a gente consegue calcular o número de mol da substância e pela massa molar a gente calcula a massa da substância que foi formada, por exemplo. Então vocês percebem que a gente consegue relacionar uma coisa com outra. A partir dos dados de corrente elétrica e o tempo que essa corrente elétrica foi aplicada, a gente consegue chegar lá e calcular a massa de substância que foi formada, por exemplo, ou que será formada, se você estiver planejando esse processo. Então a gente consegue fazer essas relações, né? Além disso, que eu até coloquei aqui, ó, que pela energia que também foi consumida durante esse processo de, de eletrólise, a gente consegue, por exemplo, determinar, tipo, tanto se a gente souber a energia que foi consumida, determinar a quantidade de carga envolvida a partir dessa relação aqui, ó. Energia na forma de trabalho é igual a carga vezes a tensão elétrica em volts. Então, ó, todas as unidades aqui de cada uma dessas fórmulas que eu estou colocando aqui estão aqui, ó. Unidade de quantidade de carga Coulomb, de tensão, que a gente já tinha comentado isso quando falou de pilha, né? Da tensão elétrica, que a tendência de uma reação de oxirredução ocorrer, né, é em volts, a intensidade de corrente em ampere e a energia, por exemplo, se for na unidade de sistema internacional, em joule. Então, a gente tem essa outra relação aqui, que dependendo da energia consumida, a gente consegue, por exemplo, calcular a quantidade de carga se a gente souber a tensão elétrica daquele dispositivo, daquele sistema eletroquímico. Ah, eu quero calcular a energia consumida sabendo a quantidade de carga que foi usada e também a tensão elétrica daquele dispositivo. Então, você consegue, se utilizando dessa fórmula, também calcular essa energia que foi consumida a partir da quantidade de carga que você sabe e da tensão elétrica, que também é possível saber se você souber qual que é a reação de oxirredução envolvida. E aí a gente já viu em uma aula anterior como que faz para calcular esse U aqui, né, que é essa tensão elétrica. Então a gente consegue fazer essas relações. Assim como também a gente consegue saber, por exemplo, se a gente souber a tensão elétrica e souber, por exemplo, a potência de um equipamento para ele funcionar, a gente consegue calcular a corrente elétrica que vai ser necessária para isso. E a partir dessa corrente elétrica, a gente consegue fazer essa relação aqui, dependendo do quanto de tempo esse equipamento funcionou, qual que foi a carga elétrica necessária. Sabendo a carga elétrica necessária, a gente consegue voltar lá naquilo que a gente estava falando anteriormente e saber quanto que vai ser consumido, por exemplo, dos compostos envolvidos, ou quanto que vai ser formado dos por essas reações. Então a gente consegue sempre fazer essas relações, né? Então, basta vocês saberem essas fórmulas, né? Tipo, que relacionam, por exemplo, quantidade de carga elétrica, que é o quê? Corrente, o tempo que foi necessário. Saber também a energia, relacionar isso com quantidade de carga e tensão, ou mesmo a potência do equipamento que foi utilizado, relacionar isso com a própria energia e o tempo. E, por fim, também a potência do equipamento e relacionar com tensão elétrica e corrente. Então, por essas diferentes fórmulas, você consegue, dependendo dos dados que você tem, fazer os cálculos necessários para que você possa correlacionar esses dados relacionados com a parte de eletricidade e de energia, relacionar isso com a estequiometria da reação, conforme eu tinha falado para vocês, né? Uma reação qualquer que envolva por exemplo, 2 mol de elétron para formar cada mol de A, igual eu coloquei aqui,
Então, sabendo disso, dessa relação, você consegue saber, tipo, quantos moldes de elétron vai ser envolvido em relação à quantidade de A, por exemplo, que foi formada. E sabendo essa relação, a gente pode, utilizando a constante de Faraday, saber a quantidade de carga elétrica envolvida e relacionar com todas as outras variáveis do processo. Então, é bastante importante a gente saber normalmente esses dados. É muito comum nos exercícios vocês encontrarem questões, que inclusive vai ser a próxima questão que a gente vai fazer como exemplo, encontrar questões que normalmente é fornecida, a quantidade de corrente elétrica que foi utilizada, qual foi o tempo que ela foi utilizada para fazer aquele processo ocorrer, e, por exemplo, você calcular a quantidade de carga elétrica e a partir dessa quantidade de carga elétrica calcular qual que vai ser, por exemplo, a quantidade de um certo composto formado a partir desse processo de eletrólise. Fazendo a relação pela constante de Faraday lá e pela estequiometria da reação, fazer esse cálculo da quantidade de substância que foi formada, se você aplicar uma certa quantidade vamos dizer assim, de corrente elétrica por um certo tempo. Então, utilizando só, por exemplo, essa equação aqui, Q igual a I vezes T. Fazendo essa multiplicação, a gente calcula essa quantidade de carga em Coulomb, né? Sabendo essa quantidade de carga em Coulomb, a gente pode usar a constante de Faraday, né? Que a gente sabe que um mol de elétron tem uma certa quantidade de carga em Coulomb. Aí, essa carga que a gente calculou aqui, a gente pode usar para calcular aqui o número de mol de elétron. Sabendo esse número de mol de elétron, a gente consegue vir aqui pela relação estequiométrica aqui, ó, a quantidade de A que foi produzida. Isso, gente, é uma reação genérica, a quantidade de A que eu coloquei, mas pode ser qualquer composto que você quer calcular. Você sabendo essa estequiometria aqui, que 2 mol de elétron vai formar 1 mol de A, por exemplo, a gente consegue, pelo número de mol de elétron que você calculou aqui, a gente faz essa relação aqui e calcula essa quantidade de mol de A que foi formada, sabendo quanto mol de A foi formado, utilizando a massa molar, calcular a massa de A que foi formada. Então vocês percebem que é só vocês saberem fazer essas relações. Que você consegue calcular, por exemplo, a quantidade de composto que seria formado dependendo da corrente elétrica que foi aplicada e por quanto tempo foi aplicada. Beleza? Então vamos fazer um exercício só para vocês verem como que vocês podem resolver um caso como esse de eletrólise. Então, ó, o que fala nesse exercício que a gente vai fazer aqui? Para a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de níquel, ou seja, que vai fornecer lá no meio níquel 2+, né, no caso, do sulfato de níquel, foi aplicada uma corrente D. Olha a corrente que foi aplicada aqui, ó. Lembra daquele izinho lá? 0,05 ampere. Durante, olha quanto tempo que foi aplicada essa corrente. 193 segundos. Então, algum equipamento externo forneceu essa quantidade de corrente por 193 segundos. Né? Nesse meio, tendo o níquel 2+, que normalmente, se para reduzir ele, vai precisar, por exemplo, para cada mol de níquel 2+, 2 mol de elétron para formar um mol, por exemplo, de níquel metálico. Então, o que ele pergunta aqui? Ele pergunta qual foi a massa de níquel depositada no cátodo, essa massa de níquel metálico que vai ser depositada no cátodo depois que ocorrer a redução. Lembrando que no cátodo que ocorre a redução, né? E aqui a gente está reduzindo o níquel 2+ para níquel 0. Então a gente quer saber o quanto desse níquel que está aqui foi formado se a gente aplicar uma corrente elétrica de 0,05 ampere por 193 segundos. E foram dados a constante de Faraday e a formulinha para calcular a quantidade de carga elétrica sabendo da corrente e do tempo, da corrente elétrica e do tempo. Aqui um outro dado também que poderia ter sido dado, que inclusive eu já anotei aqui para quando resolver, eu já vou até colocar ele aqui, é a massa molar desse níquel metálico, que a massa molar dele é 58,7 gramas por mol. Por que eu vou utilizar essa massa molar aqui? Porque se a gente souber a quantidade de mol de níquel que foi formado,
a gente consegue pela massa molar calcular a quantidade de massa dele em grama, né, ou miligrama, se a gente converter, que foi formado pela massa molar. Então vamos por partes. Vamos primeiro se utilizar dos dados que o exercício deu. Então o exercício deu a quantidade de corrente elétrica, aqui, 0,05 ampere, que é esse Izinho aqui, e também o tempo que foi utilizado aplicando essa corrente elétrica para produzir esse níquel metálico, né? Então vamos utilizar essa fórmula para calcular a quantidade de carga envolvida. Então Q é igual a I vezes T, né? Então vamos calcular então essa quantidade de carga. I vai ser 0,05 ampere, né? Vezes o tempo, que foi 193 segundos. Lembrando que ampere vezes segundo vai dar exatamente a unidade de Coulomb. Coulomb é ampere vezes segundo, a unidade. Então, se a gente calcular essa quantidade de carga aqui no processo, vai dar um valor de, eu já tinha calculado aqui, vai dar um valor de 9,65 Coulomb. 9,65 Coulomb, que é a unidade de carga. Então, com isso, a gente já calculou a carga que foi necessária. Que foi necessária não, na verdade, a carga que foi fornecida quando a gente aplica uma corrente de 0,05 ampere por 193 segundos. Beleza, a gente tem essa quantidade de carga. Quando a gente quer calcular, por exemplo, o número de elétrons envolvido, quando a gente tem esse valor da quantidade de carga, o que, que a gente vai usar? Constante de Faraday, que relaciona aqui o número de mol com quantidade de carga. Então vamos utilizar essa constante de Faraday. Pela constante de Faraday, a gente sabe que 1 mol de elétron, né, vai ter quanto de carga aqui em Coulomb? 9,65 vezes 10 a quarta Coulomb. Então, essa relação é o que a constante de Faraday fornece pra gente. Beleza. Só que a gente sabe quanto de carga realmente foi fornecida a partir desse cálculo que a gente fez aqui da quantidade de carga. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que 9,65 Coulomb foi utilizado. Quantos mol de elétron seria necessário? Seria necessário não, na realidade foi fornecido nesse processo, né? Então, a gente consegue calcular aqui esse número de mols de elétrons, que, se a gente fizer esse cálculo, eu tinha feito aqui ele anteriormente, vai ser 1,0 vezes 10 a menos 4, que seria 0,0001, né, mol de elétrons. Então, essa é a quantidade de mol de elétrons que foi fornecido durante esse tempo aí de 193 segundos. A gente faz esse cálculo pela constante de Faraday. Aí a gente, continuando essa continha aqui, a gente sabe o número de mol de elétrons que foi fornecido. Só que a gente tem a relação pela estequiometria aqui, ó, que 2 mol de elétron aqui, ó, pela estequiometria, que 2 mol de elétron vai produzir quanto? 1 mol de níquel. Então a gente tem esse valor aqui da estequiometria. Só que quantos mol de elétron na realidade foi fornecido aqui, ó, pela corrente elétrica por 193 segundos? 1,0 vezes 10 a menos 4 mol de elétrons. Não foi isso que a gente calculou? Aí a gente calcula quantos mol de níquel vai ser formado se a gente fornecer 1 vezes 10 a menos 4 mol de elétron. Aí a gente consegue calcular por essa regrinha de 3 utilizando a constante de Faraday. A constante de Faraday não. Utilizando a estequiometria da reação aqui, ó, 2 mol de elétron para 1 mol do níquel. A gente consegue calcular aqui que o número de mol de níquel vai ser, fazendo a regrinha de 3, né? Já tinha calculado aqui anteriormente. Vai ser 5 vezes 10 a menos 5 mol do níquel, né? Então, a gente consegue calcular aqui o número de mol de níquel que foi formado. Só que a gente não quer saber o número de mol de níquel que foi formado, a gente quer saber a massa de níquel que foi formada, que foi depositada no cátodo. Aí a gente vai ter que fazer mais uma continha utilizando agora o dado da massa molar. Lembrando que a massa molar que a gente utiliza quando a gente quer converter mol de uma substância em massa. Ela dá essa relação, né? Então, a gente vai, pela massa molar, a gente consegue saber que 1 mol do níquel tem uma massa de quanto? Tá? Foi dado aqui, ó.
58,7 gramas. Só que quantos mol de níquel na realidade foi formado no processo que a gente conseguiu obter aqui? 5 vezes 10 a menos 5 mol do níquel, né? Quanto de massa de níquel vai formar? Então é isso que a gente vai querer saber aqui, que é o X da questão aqui. Lembrando que 5 vezes 10 a menos 5 seria como a gente escrever 4 zeros, né, depois da vírgula, isso mesmo. 0,00005 mol de níquel, né? A gente está escrevendo aqui utilizando vezes 10 a menos 5 para facilitar, né? Então, vamos resolver aqui quanto que vai ser então essa massa de níquel. Ela vai dar um valor de, deixa eu ver aqui, 0,00294 grama. Só que, para não ficar com tantas casas aqui depois da vírgula, vai ser comum a gente escrever isso aqui em miligramas, que aí a gente vem com a vírgula 1, 2, 3 casas para lá. Então, a gente pode dar esse mesmo resultado em miligrama, que acho que vai facilitar pela quantidade de níquel que foi pequena, que vai ser 2,94. Opa, errei aqui. Então, ó, que vai ser 2,94 miligramas de níquel que foi formado. Então, que foi depositado no cátodo. Então, a gente consegue calcular o que a questão pedia. Beleza? Então, vocês percebem que foi dado o quanto de corrente elétrica foi fornecido na eletrólise pelo tempo que foi fornecido. A gente utilizou a formulinha do Q igual a I vezes T para calcular a quantidade de carga. Pela constante de Faraday, a gente conseguiu calcular o número de mol de elétrons que foi envolvido nesse processo. Pela estequiometria da reação, a gente calculou o número de mol de níquel que foi formado, que foi depositado no cátodo, né? E pela massa molar, a gente conseguiu calcular a quantidade de níquel que efetivamente foi formada, a massa dele. Então, vocês percebem que, dependendo dos dados, a gente consegue fazer essas relações a partir desse método de eletrólise. Beleza? Era isso que eu gostaria de falar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Continuem nos estudos aí. E até mais então, pessoal. Tchau, tchau.